Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. O botão do assédio foi usado mais uma vez no transporte coletivo da capital e levou à prisão de um idoso. E pelo mesmo crime, um homem também foi preso no Triângulo Mineiro. Nesta edição, você ainda confere uma reportagem especial sobre o aumento dos casos de assédio sexual contra mulheres. Os principais autores são da família ou conhecidos. Valor da taxa de iluminação pública vai cair e conta de luz deve ficar mais barata aqui em BH. Prefeituras já entraram com 160 ações contra o governo de Minas na Justiça, pedindo o repasse do ICMS. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Santa Casa de BH realiza primeiro transplante de coração e expõe as dificuldades do setor que tem perdido força no estado. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O botão do assédio foi usado mais uma vez no transporte coletivo da capital. Hoje, um homem de 60 anos foi preso pela Guarda Municipal suspeito de importunação sexual. A vítima, uma mulher de 33 anos, disse aos guardas que o homem esfregou o pênis nela quando os dois estavam aí dentro do coletivo, o coletivo da linha 50 do MOVE. O motorista do coletivo, ele acionou o botão do assédio e o veículo então foi parado bem ali na rua Rio de Janeiro, no centro da capital. E no Triângulo Mineiro, um homem foi preso suspeito de ter passado a mão nas nádegas de um garoto de 11 anos. Um homem de 38 anos foi preso no bairro Planalto, setor oeste de Uberlândia. A suspeita é que ele tenha passado a mão em um garoto. O adolescente de 11 anos disse para a Polícia Militar que quando o homem de 38 anos teria passado a mão na nádega dele, ele bateu o braço e fugiu para o lado da mãe, que imediatamente procurou a Polícia Militar. O suspeito, que já tem passagem por tráfico de drogas, diz ser inocente. O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão e poderá responder por importunação sexual. Existe, gente, um quadro grave de abuso contra crianças e adolescentes aqui no país, que sempre estamos denunciando aqui no nosso jornal para deixar você bem alerta, já que a maioria das ocorrências são dentro de casa, provocadas por familiares ou conhecidos das vítimas. Confira agora a reportagem de Vanessa Anício e Tamer Pimentel. 7 anos sendo abusada e molestada por quem deveria protegê-la. Dos 3 aos 10 anos, essa moça, que prefere não mostrar o rosto, sofreu abusos sexuais por parte do ex-marido de uma tia. Ele ficava tocando nas minhas partes íntimas, ele me encurralava, às vezes ele me segurava com força, e eles eram bem rápidos, muito rápidos mesmo, pelo fato de que era uma casa bem grande, tinha bastante circulação de gente. Então, para ninguém pegar ele era tipo assim, ele já tinha essa maldade de que tinha que ser muito rápido. Há 2 anos, ela resolveu contar para a família sobre os abusos. A partir de então, começou a ser perseguida pelo suspeito. A questão judicial foi mesmo para proteção, porque ele começou a coagir a gente. E eu tenho muito medo, porque ele já bateu muito na minha tia, ele jogou minha tia de carro em movimento, ela já machucou muito. Então eu não sei o que ele pode fazer comigo ou com minha mãe, que é a pessoa mais próxima que eu tenho. O Brasil registrou um aumento de 83% nas notificações de abusos contra crianças e adolescentes entre os anos de 2011 e 2018, segundo o Ministério da Saúde. Traumas que são levados por toda uma vida. Dificuldade de relacionar com os coleguinhas, ser agressiva, não muito atenta na escola, vários sintomas vão ser apresentados, ela não vai ter uma vida escolar normal, os relacionamentos vão ficar comprometidos e isso pode prosseguir até a vida adulta. Segundo um levantamento realizado pela ONG Defesa Social, 19,5% dos entrevistados afirmaram que já sofreram abuso sexual no trabalho. 12,9% foram vítimas enquanto utilizavam o transporte público. E a maioria, mais de 31%, sofreu violência sexual dentro de casa. O crime cometido por familiares ou pessoas próximas. Geralmente o abuso sexual e o abuso moral, ele vem de cima dessa função de autoridade, né? Então esse outro que tem essa função como pai, como tio, como parente, como amigo, como alguém próximo, ela vai usar desse recurso o medo, a culpa, a insegurança, a vergonha. Isso acompanha a pessoa e impede ela de, inclusive, denunciar aquela pessoa, porque ela tem um vínculo de parentesco. Essa moça, que também prefere não se identificar, foi abusada durante a infância por um amigo da família.
família. O primeiro abuso eu tinha por volta de 9, 10 anos e ele era muito amigo da minha mãe biológica. Eu sempre tive a imunidade baixa, então eu ficava muito doente. E tipo, o médico, eu não passava por médico e assim, não sabia o que era. Ela me levou nesse amigo que tinha essa fé também para fazer uma cirurgia espírita. Ele falou para eu deitar no chão e tirou toda a minha roupa. Eu imaginei que seria algo normal, eu era criança. E aí ele passou a boca pelo meu corpo todo, me tocou inteira, tocou nas minhas partes e tudo. Há 2 anos, ela sofreu novamente um abuso, desta vez por um colega de escola. Foi em 2016, teve o movimento de ocupação das escolas e tudo. Tinha pouco colchão, dormiu todo mundo, assim, todo mundo junto. Quando eu acordei, era por volta de 5 e pouco, ainda estava meio escuro. Aí era um outro aluno, ele estava forçando uma penetração anal. Ele estava com muita força, tanto que me machucou. E eu senti, eu tava com a coxa toda ejaculada já. Com medo, preferiu não denunciar a violência. O bairro era uma comunidade muito complicada, era muito crime, muito tráfico. E ele, a pessoa que fez isso comigo, ele é sobrinho do dono do morro. Eu morava com meu pai e eu tava assim, o que ele pode fazer com meu pai se eu falar? Não tem como simplesmente chegar e denunciar uma pessoa assim, com essa influência, né? Só podemos parar o abusador se há denúncia. Se não há denúncia, ele sempre vai continuar fazendo a mesma coisa. É uma coisa que a gente tem que sempre declarar: denuncie, fale, converse, porque é uma prisão emocional e a pessoa precisa de ajuda de um outro para realmente se ver livre desse processo. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Gente, um homem foi preso pela 33ª vez furtando cabos de energia na região centro-sul de BH. Nós vamos conversar com o nosso repórter Igor Calhan, que tem as informações. Igor, 33 vezes, pelo amor de Deus, né? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite a todos. Olha só, chega a ser inacreditável, né? Um homem de 44 anos ser preso 33 vezes. Inácia, ele sempre comete o mesmo tipo de crime. Ele furta cabos de energia. Ô, Inácia, até uma prática que infelizmente está ficando comum aqui na capital mineira. Este crime aconteceu no bairro Santo Agostinho, região centro-sul aqui de Belo Horizonte, onde, de acordo com a polícia militar, ele mais age. Ele é um morador de rua, né? Vive em situação de rua, e a polícia informou que ele age em diversos horários e, olha só, acaba furtando aí fios de semáforos e caixas de energia na região central de BH. Esta é a primeira vez que ele é detido, em 2019, mas em 2018, Inácia, acabou fazendo isso 32 vezes. A gente recebeu a informação de que no ano passado, pelo menos 70 mil metros de cabo foram furtados. Inácia, um prejuízo de pelo menos 300 mil reais. Que pena para nós todos, né, Igor? Daqui a pouco eu te chamo para você trazer outro destaque de hoje, tá bom? Tá Até certo. já. E foi preso hoje aqui na capital o Felipe Souza da Cruz, conhecido como Giraia, que havia fugido do Complexo Penitenciário de Segurança Máxima Nelson Hungria. A polícia encontrou Giraia em Morada Nova de Minas, na região central do estado. O imóvel foi cercado e houve negociação para que o criminoso se rendesse. E, de acordo com a Polícia Civil, ele atuava no tráfico de drogas em Betim, na Grande BH, e estava preso desde 2017. Também foi preso pela polícia Alexandre Hermínio Rosa, conhecido como Alex Calcinha. Ele é apontado como um dos principais chefes do tráfico de drogas do aglomerado da Serra, aqui na capital. Alex estava no interior do estado para implantar células da organização criminosa. Com ele foram encontradas drogas, armas e munição. Mãe é presa em flagrante, suspeita de levar drogas para o filho dentro da cadeia. O crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Silvânia Ribeiro Antunes foi presa após entregar um embrulho com 32 porções de maconha para o filho de 17 anos, que está cumprindo medida de internação por tráfico de drogas no Centro Socioeducativo de Uberlândia, CESEUB. A mãe foi flagrada pelas câmeras de segurança do Centro Socioeducativo no momento da visita. Ela entregou uma sacola para o filho, que engoliu com a ajuda de um refrigerante. Isso chamou a atenção dos agentes. Aí, após a filmagem, aí o pessoal pegou e separou esse detento. Aí ele assumiu que a mãe tinha levado a droga para ele estar comercializando lá dentro. Ele pegou e vomitou essa droga, que foi contabilizada em 32 buchas. Fomos até a residência, onde encontramos a mãe dele e ela confessou. A mulher de 38 anos não possuía nenhum registro criminal. E na madrugada de hoje aconteceu uma perseguição policial na cidade de Santa Luzia, aqui na Grande BH, para tentar prender ladrões de carros. A gente volta a falar com o nosso repórter Igor Calhan. Igor, parece que até um helicóptero foi usado nessa busca aí, confere?
É exatamente isso, né? Inclusive, o helicóptero ele foi fundamental para a polícia conseguir prender aí 2 sujeitos e apreender um menor. Olha só, esse crime ele aconteceu no bairro Duquesa 2, na cidade de Santa Luzia, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. As vítimas imediatamente ligaram para a polícia, que aí acabaram fechando o cerco ali na região. E aí, Inácia, entra esse ponto, né, que é a ajuda do helicóptero, esse apoio que a gente sabe que é extremamente importante. Teve toda uma perseguição durante a madrugada, mas aí uma mulher de 27 anos e um homem de 24 foram presos e um menor de 15 anos foi apreendido. Com eles foram encontrados um revólver calibre 32 com 4 munições intactas, um estojo deflagrado e os objetos pessoais das vítimas também foram recuperados. Inácia. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. E agora, mudando de assunto, o Ministério da Educação tenta resolver a lentidão no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para evitar que o site trave. A divulgação das notas de corte de cada curso será feita em 4 horários diferentes ao longo do dia. Ansiedade e frustração para a Ingrid, depois de horas e horas de tentativas no computador e no celular. O site do SISU, Sistema de Seleção Unificada para Universidades Públicas, nem carrega. A estudante ainda não conseguiu fazer a inscrição com a nota do Enem para tentar uma vaga para o curso de medicina. Eu fico angustiada, viu? Eu tenho nota boa, eu posso passar, mas eu não consigo entrar e fazer inscrição. E eu não tenho condição nenhuma de fazer uma faculdade privada. Tem que ser a federal. O Ministério da Educação disse que já adotou medidas para resolver a lentidão do sistema e recomenda que os estudantes atualizem a página de inscrição antes de preencher os dados. Segundo o MEC, a instabilidade foi causada pelo grande volume de acessos no site. Em anos anteriores, cerca de 30 mil candidatos entravam no sistema por dia. E só ontem houve picos de 350 mil acessos simultâneos. As horas vão passando e a Rayane não tem nem ideia da nota de corte nas faculdades para o curso de medicina. Tem que esperar uma atitude do governo em otimizar o site e o tempo só vai passando. Já termina sexta-feira e já foram praticamente 2 dias. Depois de fazer a inscrição no site do SISU, o aluno tem até sexta-feira para definir as 2 primeiras opções de curso. Só que a consulta das notas de corte precisa ser diária. Este ano, o Ministério da Educação fez mudanças na divulgação dos dados. As notas de corte serão atualizadas em 5 momentos do dia: 7 horas da manhã, meio-dia, 5h30 da tarde, 8 horas da noite e à meia-noite. Por isso, os candidatos devem ficar atentos a esses horários para saber se tem chance nos cursos que desejam e, dependendo da nota, escolher outra faculdade. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet até sexta-feira, usando a nota do Enem. Serão oferecidas mais de 235 mil vagas em 129 universidades públicas. Quem tirou nota 0 na redação do Enem não pode participar da seleção. O MEC vai divulgar os resultados no dia 28 de janeiro. E veja a seguir, o custo da taxa de iluminação pública caiu e a conta de luz pode ficar mais barata aqui em BH. O prefeito Alexandre Calil assinou hoje um projeto de lei para reduzir em 10% a taxa de iluminação pública na conta de luz. Desde 2017, a modernização e a manutenção da iluminação pública da capital é feita por meio de uma parceria público-privada. Nesta quarta-feira, após concluir mais de 40% da modernização da iluminação na cidade, a empresa contratada apresentou os primeiros números. O contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte prevê a modernização de 180 mil pontos de iluminação em toda a cidade em até 3 anos. Mas, de acordo com a empresa vencedora da licitação, os trabalhos estão bastante adiantados. Em apenas 15 meses, cerca de 72 mil pontos de iluminação já foram melhorados. Primeiro, é uma iluminação melhor. Segundo, é uma iluminação mais disponível, porque a taxa de falha é muito menor da nova tecnologia. E o terceiro é que nós, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, nós cidadãos de Belo Horizonte, nós passamos a aproveitar melhor a cidade. De acordo com o secretário de Fazenda de BH, até o momento a Prefeitura já investiu cerca de 40 milhões de reais na melhoria da iluminação pública. O investimento já começou a gerar resultados, como a economia de 10% nos gastos com a iluminação da cidade. O prefeito, então, ao ver esses números, determinou que
a Secretaria da Fazenda providenciasse a redução da taxa da contribuição de iluminação pública para a população de Belo Horizonte. Durante a reunião, o prefeito Alexandre Calil assinou o projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal para reduzir o valor da taxa de iluminação pública. Outro ponto positivo apresentado foi a melhora na resposta aos chamados de manutenção feitos pela própria população. 98,4% dos chamados são atendidos em até 48 horas. A modernização da iluminação com a troca das lâmpadas convencionais pelas de LED e instalação de novos pontos deve ser feita até outubro do ano que vem. As ações têm contado com o apoio de lideranças comunitárias, até para melhorar as questões de segurança. Nós identificamos o que eles chamam de mancha de criminalidade, quais são os locais de maior incidência de criminalidade, e esses pontos foram privilegiados, foram assim, priorizados, né, na troca da iluminação. Continuamos a falar sobre política. O nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Bom, nosso primeiro assunto é o seguinte: os prefeitos estão pressionando o governo de Minas para conseguir que os repasses financeiros sejam feitos em dia. Segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida do governo atual com as prefeituras já chega a 430 milhões e 500 mil reais. A maior parte vem do ICMS. E tem ainda a dívida que não foi paga pelo ex-governador Fernando Pimentel do PT, no valor de 12 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas, há 160 ações tramitando lá a pedido de prefeituras mineiras pelo repasse imediato do ICMS. Na última segunda-feira, a AMM até ameaçou pedir o impeachment do governador Romeu Zema, do Partido Novo, se os repasses não forem colocados em dia. Orion, de um lado, os servidores pressionando para ter pagamento em dia do salário, 13º que ainda não tem nem sinal. Por outro, as prefeituras, o dinheiro é pouco. Como é que fecha essa equação? Difícil escolha, viu, Inácio? Porque é como aquele dito popular: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ele seguir a receita, o exemplo do ex-governador Fernando Pimentel do PT, ele vai priorizar os servidores e ficar no vermelho com os municípios. Aí existem dois riscos: o jurídico e o político. No caso do jurídico, os prefeitos estão recorrendo ao judiciário contra essa inconstitucionalidade de atrasar os repasses dos recursos que pertencem aos municípios. No político, os prefeitos estão aí ameaçando recorrer à Assembleia Legislativa com um pedido de impeachment no dia 1º de fevereiro, caso ele não mude essa situação de confisco. Agora, tem algum respaldo esse pedido de impeachment jurídico? Olha, pedido de impeachment geralmente não tem fato, não se depende de fato jurídico, mas político, né? É uma questão de ter ou não ter maioria na Assembleia Legislativa. Hoje, para um pedido de impeachment ser conduzido na Assembleia, é preciso que o presidente da Assembleia aceite esse pedido e que, se aceito, 52 dos 77 deputados votem a favor. No cenário de hoje, nem o presidente da Assembleia vai aceitar esse pedido, muito menos a maioria da Assembleia votaria a favor dele. A gente vai acompanhar e conta para você. Bom, faltam 8 dias para a Assembleia Legislativa, como o Orion disse, começar os trabalhos de 2019, já tem polêmica instalada. Deputados que apoiaram a campanha de Romeu Zema reclamam que ele não está resistindo à velha política quando convida para compor o governo o ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Matos, antigo filiado aí ao PSDB, para comandar a Secretaria de Estado de Governo, e também quando convida Renata Vilhena, que foi secretária dos governos tucanos, para ser consultora na atual Secretaria de Planejamento. Orion, e para completar aí, pode ser, né, que o líder do governo na Assembleia seja um tucano, é o que estão dizendo por aí, ainda não confirmado pelo governo. Por que você acha que o Zema está seguindo esse caminho? O nome do líder seria Luiz Humberto, que já foi líder de Anastasia, governo tucano, e também de Aécio Neves. Enfim, Zema está recorrendo a essa tucanização para ter maioria, para ter governabilidade. Não sei se será suficiente, porque os outros partidos estão ficando de fora e com certeza também vão reclamar dessa tucanização. Os aliados de Zema reclamam disso e também de que ele estaria recorrendo à velha política, contrariando o discurso da renovação. Você acha que pode vir zebra por aí nessa relação com os deputados? Com certeza, porque os outros também vão reclamar de não serem aproveitados no governo. Mas aí vem a reclamação de todos os lados. E agora, falando do governo federal, mais um mineiro ganhou papel de destaque na equipe de Jair Bolsonaro. O ex-secretário municipal e ex-presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, assumiu a vaga de secretário executivo do Ministério do Turismo, que já é liderado pelo também mineiro, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. Orion, qual que é a relevância desses cargos, pensando aí na visibilidade de Minas no cenário nacional? Além desses dois, existem também o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, que foi prefeito de Uberaba, também aí o secretário de Privatizações, Salim Matar, do Ministério da Economia. Olha,
Desses cargos aí, são cargos secundários, mas desses aí, o único que pode ter maior projeção é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, desde que tenha bons projetos e consiga executá-los no governo. Ok, e o deputado federal mineiro Fábio Ramalho, que é do MDB, é um dos nomes aí que disputa a presidência da Câmara dos Deputados. Orion, Ramalho tem boas chances? Porque tem vários nomes no páreo já, né? A chance dele seria aquela de um azarão. Ele está no páreo, mas não é favorito. O favoritismo hoje aí é do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disputa a reeleição e parece ter o apoio do governo federal. Tá certo, a gente vai então fazer uma nova conversa política na semana que vem. Você acompanha os fatos e traz para a gente, tá bom? Prazer, boa noite. Obrigada e até semana que vem. Bom, gente, e a Justiça Federal determinou hoje que o Senado e a Câmara dos Deputados não paguem o valor de auxílio mudança aos parlamentares das duas casas que foram reeleitos. A decisão é da Vara Federal Civil e Criminal de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e é em caráter liminar em resposta ao pedido feito pelo advogado mineiro Douglas Henrique Valente. A liminar da Justiça Federal apenas impede os pagamentos, mas não determina a devolução dos recursos já pagos, o que ainda será analisado. A previsão de gastos das duas casas com o pagamento do benefício é de cerca de 20 milhões de reais para 298 parlamentares reeleitos em outubro. Será que os cassinos voltarão a ser liberados aqui no Brasil? Quem esquenta essa discussão é o nosso comentarista Paulo Navarro, que comenta sobre um novo mapeamento de áreas que começa a ser discutido no país e Minas não quer ficar de fora. Olá! No momento em que a equipe do governo Jair Bolsonaro sinaliza a legalização de cassinos no Brasil e passa a mapear áreas potenciais para a implantação dos denominados resorts integrados, Minas não pode cruzar os braços. Precisamos lutar para o nosso estado ser incluído no projeto. É inevitável sermos saudosistas, porque nossa história preserva suntuosos prédios no Circuito das Águas e na Pampulha, em Belo Horizonte, que já foram belos cassinos. Novos investimentos nesse setor vão se traduzir em geração de emprego e renda para o nosso estado falido. Claro que para voltarmos a fazer parte do circuito dos cassinos brasileiros, teremos que nos valer do prestígio de nossos representantes no governo federal e no estado. Marcelo Álvaro Antônio, no Ministério do Turismo, e Romeu Zema, na liderança dos mineiros, têm tudo para revitalizar a nossa pífia indústria do turismo. Inclusive, nosso governador Romeu Zema já se manifestou favorável à legalização dos cassinos, desde que haja a escolha de locais específicos para suas instalações, como também regras rígidas para impedir que os cassinos se associem com organizações criminosas. Lembrando que, atualmente, quem gosta de jogar vai para fora do Brasil. O governador Zema também acredita que a implantação dos cassinos incrementaria a arrecadação do estado. Já o ministro Marcelo Álvaro Antônio, outro mineiro bem posicionado, disse que está empenhado nessa discussão e que não poupará esforços para que o estado entre no mapeamento de áreas potenciais. Quem viver, verá. E hoje tem a segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Tombense recebe o Atlético daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, em Tombos. E já o Cruzeiro vai jogar em casa logo mais contra o Patrocinense às 9h30. Amanhã a gente comenta os resultados aqui no Jornal. E confira no próximo bloco que a Santa Casa aqui de Belo Horizonte realizou o primeiro transplante de coração e expõe as dificuldades do setor que tem perdido força no estado. A Santa Casa de Belo Horizonte realizou o primeiro transplante de coração em 120 anos de fundação do hospital. Apesar de ser um marco histórico, o fato também reflete uma situação delicada aqui no estado, o baixo número desse tipo de cirurgias. Minas Gerais fez 4,5% menos transplantes de órgãos no ano passado em relação a 2017. Transplantado há poucos dias, José Walter não esconde a felicidade. Ele tem a doença de Chagas e o coração já estava quase parando quando apareceu a possibilidade do transplante. Eu considero como se tivesse nascido de novo. Esta é a primeira entrevista dele para uma equipe de TV com o coração novo. Na fala do pescador e da mulher dele, a gratidão por ter recebido uma nova vida. Sempre acreditei que ele ainda podia sair dessa, né? Agora é só aproveitar. O transplante de coração do seu José Walter foi o primeiro realizado pela Santa Casa de Belo Horizonte. Um marco no ano em que a instituição completa 120 anos. A comemoração da Santa Casa é oferecer cada vez mais serviços para a população que é atendida pelo SUS e ampliar os transplantes está dentro desse projeto da Santa Casa. A Santa Casa já realizava outros transplantes como o de córneas, medula, rim e ossos, mas o de coração ainda era aguardado.
O médico cardiologista Silvio Amadeu fez parte da equipe que realizou a cirurgia e ressaltou a complexidade da operação. A gente tem tempos muito curtos para que tudo aconteça, né? Enquanto a gente está fazendo o transplante, esse coração está parado e ele não pode ficar parado por muito tempo. Apesar da boa notícia no transplante de coração, Minas Gerais não tem muito o que comemorar. O estado fez 4,5% menos transplantes de órgãos em 2018 com relação ao ano anterior. Atualmente, Minas ocupa o 12º lugar no ranking dos estados quando o assunto é o transplante de órgãos. Segundo dados do MG Transplante, em 2017 foram 2.244 transplantes, enquanto o ano de 2018 registrou 2.142. A nossa expectativa é sempre de um aumento, né, da captação de órgãos, de maneira que a gente possa aumentar o número de transplantes. Então, quando a gente vê o número ficar estagnado ou até reduzir, como aconteceu, a gente fica preocupado com relação a melhorias que a gente possa ou deva fazer para que isso seja melhor. Para o médico, alguns fatores contribuem para a baixa quantidade de transplantes em Minas. Um deles é a subnotificação dos hospitais, principalmente os particulares. Outro fator essencial é a falta de logística do Estado para transportar os órgãos. E, por último, o fundamental, a conscientização da população. Mas não basta ter a consciência de doador, é preciso avisar os familiares para que eles viabilizem o transplante. Eu acho muito interessante a causa. Minha mãe ela falou que é besteira. Então, se ela não aceita, se acontecer alguma coisa, eu não sei nem como é que vai ser, né? Eu sou doadora de sangue, mas de órgãos ainda não. Pedrinho tem apenas 1 ano e 5 meses. Ele nasceu com problemas renais e desde o primeiro mês de vida precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. A mãe passa os dias pensando no transplante. Eu tenho muita esperança que o transplante pode ser o melhor para ele, com certeza. Estados menores e menos populosos que Minas conseguiram implementar políticas públicas que aumentassem o número de transplantes, como o Ceará, Santa Catarina e o Paraná, primeiro lugar no ranking. Esta é a esperança de milhares de pessoas que aguardam na fila por um órgão, como o pequeno Davidson, que quer ser somente como os outros garotos da sua idade. Aí eu sempre queria fazer um transplante de rins, para poder tirar a sonda que eu tenho aqui na bexiga. Aí eu vou fazer xixi normal. Boa sorte para o Pedrinho, né? Bom, gente, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber sobre a falta de estrutura logística para transportar os órgãos, apontada por especialistas na nossa matéria. Mas o retorno que nos deram é que não houve tempo hábil para levantar as informações. Bom, o nosso jornal fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência nesta quarta-feira. Quero contar com você amanhã e nós vamos encerrar com imagens de Belo Horizonte, mostrando uma paisagem linda, linda de se ver. Amanhã a gente volta com mais notícias de Minas Gerais. Até lá e boa noite.